Fala, meu povo, buenas tardes, buenas quarta-feira para todo mundo, buenos miércoles para todo mundo. Assuntos a tratar sobre o Mundial de Clubes, começando com Fluminense e Borussia Dortmund. Que passeio do Fluminense ontem, hein? O Flu pegou o adversário mais difícil de todos os brasileiros nesse Mundial e colocou o Borussia na roda. Foi pouco 0 a 0. O Fluminense merecia muito ter vencido, mas falta coragem. Falta coragem para o time do Fluminense chegar na frente do goleiro, nem que seja enfiar uma bica na bola para balançar as redes e não ficar tocando para o lado, achar o companheiro na melhor posição possível. Tem que ter frieza. Na cara do goleiro tem que marcar, não tem essa, ainda mais diante de um time grande como é o Borussia, adversário direto na classificação, primeiro, segundo lugar, acho que vai ficar entre os dois no grupo. Fluminense, esse um pontinho contra o Borussia não foi bom para o Flu, podia facilmente ter conquistado esses 3 pontos. O Fluminense fez um grande primeiro tempo. Eu achava que no segundo tempo ia acabar o gás, ia baixar um pouco o ritmo, que nada, o ritmo aumentou. O Fluminense foi ainda melhor no segundo tempo, colocou o Borussia na roda, mas, como eu falei, precisa fazer gol, precisa gostar de fazer gol. Tocar todo lado, toda hora pro lado não dá, né? No segundo tempo, o Everaldo num contra-ataque podia ter arriscado o chute, resolveu tocar pro Canóbio e aí na velocidade, com dois adversários em cima, ficou difícil pro Canóbio. Acho que falta frieza pro Fluminense, querer fazer gol, ter essa vontade de fazer o gol, o que faltou contra o Borussia, apesar do domínio absoluto. Tanto que, na minha opinião, o melhor goleiro da partida, melhor jogador da partida foi o Kobel, o goleiro do Borussia Dortmund. Uma defesa atrás da outra, defesas importantíssimas, fechou o gol. Pro Flu, esse gostinho amargo poderia ter vencido. Não é um Borussia avassalador como de uns anos atrás que a gente tem acompanhado. O Borussia, inclusive, 2024 chegou na final da Champions, mais uns aninhos para trás foi campeão da Bundesliga. Esse é um Borussia mais fraco, né? Perdeu algumas peças importantes, quase não classifica para a Champions da próxima temporada, se classificou no finalzinho da Bundesliga, não fez uma boa temporada no campeonato alemão, perdeu o Reus já na temporada passada, perdeu uma liderança, perdeu jogador de meio campo, e está tentando se reconstruir esse Borussia. Se a gente pegar aquele Borussia contra o Barcelona na Champions, que até ganhou do Barcelona lá em Dortmund, era uma outra atitude dentro de campo. O que pode ter feito o Borussia não ter sido aquele Borussia contra o Fluminense? Fala-se do número de jogos na temporada europeia. A partida de ontem foi a partida 51 do Borussia na temporada e a partida 37 do Fluminense. São 14 jogos de diferença. É bastante, até porque o final da temporada na Europa foi de uma intensidade muito maior do que é o início da temporada no Brasil. Mas pesa a favor do Fluminense contra o Borussia, nessa mesma balança, que as viagens que o Fluminense tem para o Campeonato Brasileiro são muito mais longas do que as viagens do Borussia. Muitas vezes os times brasileiros têm que cruzar o país inteiro, na Libertadores viajar, fazendo escala para outros países, porque realmente o deslocamento não é tão fácil como é na Europa, principalmente na Alemanha. Então o Borussia 51 jogos, isso o Fluminense vai cumprir assim nessa temporada. Os times brasileiros geralmente com 70 jogos, batendo 80 jogos, se joga muito mais no Brasil, mas as distâncias acabam gastando mais. Então acho que colocando numa balança eles chegaram equiparados. E o Fluminense foi muito melhor. O Borussia ficou devendo, deve passar também, os dois times devem se classificar nesse grupo, é um grupo mais fraco, vão brigar pelo primeiro, pelo segundo lugar. Para o Fluminense, se tivesse um pouco mais de coragem, de frieza e de atitude, poderia ter conseguido esses 3 pontos e largado na frente para quem sabe passar em primeiro lugar no grupo. A favor do Borussia também teve ontem a estreia do Bellingham, 19 anos, o irmão de Jude Bellingham, que hoje está no Real Madrid, que também passou pelo Borussia Dortmund. Então a família Bellingham construindo a sua história, marcando sua história, colocando o nome na história do Borussia Dortmund. É um jogador promissor, veio do Sunderland, fez uma boa temporada na Inglaterra, temporada passada. Muito jovem ainda, tem muito para evoluir, como o irmão dele também, quando chegou lá no Borussia. Acho que não tem o mesmo potencial que tem o irmão hoje, meio-campista do Real Madrid, mas é um bom jogador, pode ajudar muito o Borussia na sequência da temporada, na próxima temporada europeia, quando começar, principalmente na Champions, que
e o Borussia não vai sofrer contra os grandes times, precisa se reforçar. Contra o Fluminense passou um bocado, contra os times europeus vai sofrer ainda mais. Mas ponto para o Fluminense, pegou o adversário mais difícil dos brasileiros, como eu falei, e foi o time que melhor jogou demais o Fluminense, certo do que queria, convencido do que tinha que fazer na estratégia do Renato Gaúcho e não se intimidou diante do gigante alemão. Bom, hoje a gente vai ter Manchester City contra o Wydad Casablanca e o Real Madrid contra o Al Hilal. A gente deve ter no Manchester City a estreia de 4 reforços que chegaram para essa temporada. Eu anotei aqui o goleiro Bertinelli, o lateral Aït-Nouri, o meia Reinders, o Reinders que é holandês, foi eleito o melhor meio-campista da temporada passada no Campeonato Italiano defendendo o Milan, uma baita contratação, talvez a principal desses 4 reforços que chegam para o Manchester City, e ainda o atacante, o Ryan Cherki. O City não vai ter o Kovacic e não vai ter o Grealish. O Grealish sequer viajou, foi tirado da lista pelo técnico Pep Guardiola, não fez um final de temporada muito bom, por isso acabou sendo barrado. Mas é o City, né? Um City que vem mostrando essa reconstrução, teve a saída do De Bruyne também, e a gente fica curioso para ver como vai ser esse novo time de Pep Guardiola. Talvez comece com jogadores principais, imagino que o Ederson comece no gol do Manchester City, mas depois, quem sabe, o Bertinelli pode ganhar alguns minutos, estrear com a camisa do City, já tirar um pouco desse peso. É um adversário assim que o City não acho que vai ter dificuldades para passar, acho que vai ter uma certa facilidade para vencer esse time do Marrocos, mas com peças novas que agora começam a dar essa nova cara para o Manchester City. Não fez uma boa temporada passada, muito aquém do que a gente tem acostumado a acompanhar o Manchester City, do Pep Guardiola, decepção atrás de decepção, e agora, quem sabe, o Mundial de Clubes pode ser a salvação do time inglês para essa temporada. O City ainda deve ter a volta de Rodri, aparentemente 100% recuperado. O Rodri desfalcou o City quase na temporada toda passada, isso fez muita diferença para o Manchester City. Como pode a ausência de um jogador demonstrar tanto desequilíbrio em uma equipe, ainda mais do Manchester City? E ficou provado isso. Com a saída do Rodri, o City sofreu demais. Vai ser importante para ele, pode ganhar alguns minutos já nesse Mundial de Clubes para retomar o ritmo, retomar a confiança, sentir novamente o peso da bola e fortalecer mais uma vez a defesa do Manchester City, que na temporada passada ficou muito abaixo. Apostaria num 3-0, 4-0 do Manchester City contra o Wydad Casablanca, que vai ter como seu grande destaque, além de um brasileiro, o Arthur, ex-fluminense, que joga lá também, mas o grande destaque desse time do Casablanca é a torcida apaixonada, uma das mais apaixonadas do planeta. Os caras vão estar lá, com certeza, gritando sem parar, e não acho que isso vai mudar, favorecer o Casablanca em qualquer momento contra o City, mas é sempre um espetáculo à parte e vai dar um pouco mais de vibração para esse Mundial de Clubes. E fechando o comentário de hoje, o Real Madrid e Al Hilal. O Real também estreia na Champions e a curiosidade que fica para ver como vai se comportar esse time do Xabi Alonso. Por quê? O Xabi Alonso no Bayer Leverkusen ficou marcado como um time que tem a marcação alta. Os atacantes começam marcando lá na frente, na saída de bola do adversário. Diferente do Real Madrid de Carlo Ancelotti. Essa é uma característica de Xabi Alonso, ele ter que mudar o comportamento, a filosofia, a mentalidade dos jogadores em campo, jogadores que estão lá há muito tempo, que já estão acostumados com o ritmo de jogo, e falar, olha, agora não é mais assim, agora a gente vai ter que marcar lá em cima. Então vai exigir mais do Vinícius, vai exigir mais do Mbappé, vai exigir mais do Rodrigo também, que pode estar de saída do Real Madrid, apesar de ter contrato, mas esse Mundial de Clubes aí pode garantir o futuro dele no time por mais um tempo, ou quem sabe já marcar a despedida do Rodrigo, mas vai exigir mais preparo físico do Real Madrid. É a mentalidade, é o estilo de jogo de Xabi Alonso, e é isso que fica essa curiosidade. Como vai ser esse primeiro jogo, essa primeira demonstração de Xabi Alonso no comando do Real Madrid? Contra o Al Hilal, um time
experiente, com jogadores muito experientes. Tem o técnico, o Simone Inzaghi, que foi vice-campeão da Champions com a Inter de Milão, chegando agora. Tem jogadores bem conhecidos do futebol europeu, o João Cancelo, que passou pelo Manchester City, o Rubem Neves, tem o Bono, goleiro marroquino, fez um bom campeonato pelo Sevilha também, teve na Copa do Mundo com o Marrocos, uma grande campanha. O Savic também, e é o time onde jogou o Neymar. Então, assim, são jogadores grandes de futebol europeu, com bola pelo futebol europeu, acabaram migrando lá para a Arábia Saudita por questão de dinheiro, questão financeira, pensaram mais no dinheiro do que na carreira, mas são jogadores que estão acostumados a jogar esse clima de Champions, até de Mundial de clubes, porque são grandes times que acabam chegando lá. Vai ser uma partida interessante para o Real Madrid, vai encarar uma escola da Arábia Saudita com um treinador novo, com o Xabi Alonso. Acho que da Real Madrid teremos provavelmente as estreias de Alexander Arnold na lateral direita e do Huijsen, também um central, e depois as saídas de Modric e de Lucas Vázquez. Então vem um Real Madrid repaginado, mas no comportamento tático dentro de campo do que nas suas peças como um todo. Por conta disso, eu acho que dá Real Madrid também, sem nenhum susto. Acho que o Real vence 2-0, talvez vai administrar bem o jogo. Vamos ver o calor, como vai afetar o time do Real Madrid. Certamente o time da Arábia tem um ponto a favor nesse assunto, né? Tá mais acostumado às altas temperaturas, apesar de que aqui em Madrid faz bastante calor agora, mas o Real não está acostumado a jogar com esse clima tão quente como tá. Por falar no clima quente, não tá tão acostumado, a Inter também ontem acabou empatando com o Monterrey, um gol do imortal Sérgio Ramos. E depois do jogo, o Lautaro Martinez falou sobre o estado do gramado, um gramado muito seco, isso acabou prejudicando o time da Inter, que foi com a equipe que disputou a final da Champions, né, que tomou aquele sacode para o Paris Saint-Germain 5-0 e não conseguiu vencer a equipe do México, a equipe de Monterrey. Mais uma vez, será que o clima, a temperatura não acabou favorecendo uma equipe e desfavorecendo a outra? Em Milão faz bastante calor, mas assim, eles não estão acostumados a jogar nessa época do ano, em junho, né? Ainda mais nesse horário, muito mais quente. Enfim, foi um empate justo, concordo com o empate entre Inter e Monterrey, mas hoje os olhos voltados para Real Madrid e Manchester City, tanto no Brasil quanto aqui na Europa também, muita expectativa para ver esses dois times em campo. É isso aí, passamos a limpo o que aconteceu na terça, já prevendo o que vai acontecer hoje também aqui na quarta-feira, lá nos Estados Unidos. Valeu, galera. Deixa o like, comenta aqui embaixo quem você vê como time que largou melhor nesse Mundial de Clubes e qual time brasileiro, de repente, pode fazer frente aí a algum time europeu. Fluminense deixou uma boa impressão contra o Borussia, o Flamengo, que vai encarar o Chelsea sexta-feira, Botafogo, Palmeiras. Enfim, comenta aí, deixa o like, compartilha e valeu pela companhia mais uma vez. É nóis!